Olá, paz e bem, bem-vinda, bem-vindos ao nosso blog O Espírito de São Francisco de Assis nas Fontes Franciscanas. Este é o nosso 32º encontro e neste encontro de hoje vamos tratar do tema a admoestação da vida no mistério da cruz. A nossa reflexão, ela vai ter como plano de fundo a quinta admoestação de São Francisco, que se intitula Ninguém se ensoberbeça, mas glorie-se na cruz do Senhor. Nós não vamos comentar esta admoestação, nem mesmo, muito menos comentar frase por frase, parte por parte, mas nós gostaríamos que esta admoestação estivesse como plano de fundo dessa reflexão que nós vamos trazer, que é uma reflexão mais básica, mais introdutória. Eu vou ler aqui a admoestação. Ela diz assim: Atende, ó homem, a que excelência te pôs o Senhor Deus, porque Ele te criou e te formou à imagem do seu dileto Filho, segundo o corpo, e à sua semelhança, segundo o Espírito. E todas as criaturas que existem debaixo do céu, a seu modo, servem, conhecem e obedecem ao seu Criador melhor que tu. E também não foram os demônios que o crucificaram, mas tu com eles o crucificaste, e ainda o crucificas, deleitando-te em vícios e pecados. De que então podes gloriar-te? Mesmo se fosses tão sutil e sábio que tivesses toda a ciência, e soubesses interpretar todas as espécies de línguas e perscrutar sutilmente as coisas celestiais, de tudo isso não podes gloriar-te. Porquanto um demônio conhecia as coisas celestiais e sabe com precisão das coisas terrenas mais que todos os homens, ainda que houvesse alguém que recebesse do Senhor um especial conhecimento de suma sabedoria. Igualmente, se fosses o mais belo e o mais rico de todos, e mesmo se fizesses maravilhas a ponto de afugentares os demônios, tudo isso te é contrário, pois nada disso te pertence e de nada podes gloriar-te. Mas nisso podemos nos gloriar, em nossas fraquezas, e encarregar todos os dias a Santa Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, então o texto da quinta admoestação que nós gostaríamos de ter aqui como plano de fundo desta nossa reflexão, que se intitula A Admoestação da Vida no Mistério da Cruz. Nossa reflexão, então, vamos pensar duas coisas: o tema da admoestação e o tema da cruz. Seriam os dois pontos principais dessa nossa reflexão. Eis que nós nos aproximamos das admoestações de São Francisco de Assis. Lê-las significa encontrar-se com a experiência espiritual de São Francisco e com a ciência e a sapiência que, a partir desta experiência, se forjaram. Trata-se de uma ciência, de uma sapiência, que cresce desde e na dinâmica do discipulado evangélico, isto é, do seguimento de Jesus Cristo, e este especialmente como o crucificado. Todas as admoestações são como que sinais a que um guia experiente nos chama a atenção, a fim de que saibamos o caminho, a via por onde precisamos seguir. A palavra admoestação hoje nos soa como reprimenda, repreensão, advertência. O verbo admoestar hoje nos parece significar algo assim como advertir de faltas, censurar. Se, porém, lermos as admoestações de São Francisco como censuras morais e ascéticas, nós certamente não conseguiremos captar o seu sentido.
nossa leitura ficará na periferia do texto. Algo melhoraria se lêssemos talvez como conselhos, exortações que estão carregadas de sentido fraterno e impregnadas de uma solicitude paternal com teor pedagógico. Mas talvez uma leitura assim ainda não penetraria mais profunda e mais intimamente no núcleo de sentido do texto. A fim de tentarmos uma leitura mais atenta, reflexiva e meditativa do texto, talvez possamos começar reconsiderando a significação da palavra admoestação, escutando a linguagem que fala na língua latina através da palavra admonício e do verbo admonere. Admonício, de onde vem admoestação em português, nomeia o ato de admonere. Este verbo significava primordialmente fazer lembrar, relembrar. Só a partir daí é que significava aconselhar, avisar, advertir. E mais adiante, em caráter extremo, dar uma lição a alguém, chamar alguém à ordem. Do ponto de vista etimológico, temos o prefixo ad. Em latim, a preposição ad indica um movimento que se dirige para algo ou alguém, cumprindo-se no sentido de uma aproximação. Como prevérbio, ad indica também aproximação, significando o começo de uma ação. Como tal, aparece frequentemente em verbos incoativos, isto é, verbos que indicam o começar de uma ação, de um evento. Assim, em admonio, podemos captar esta significação incoativa de começo de uma ação ou de um fluxo. Mas que começo está em questão aqui no verbo admonio, admoestar? A resposta a esta pergunta nos é oferecida pelo verbo latino monio. Em sentido próprio, monio quer dizer fazer pensar, lembrar. Só a partir daí é que significa chamar a atenção, advertir. E depois disso, em sentido figurado, significa aconselhar, inspirar, esclarecer, instruir, ensinar. E, por fim, predizer, anunciar, profetizar. Deste verbo vem o verbo monitor, vem o nome monitor, que evoca aquele que faz pensar, que relembra, aconselha, recomenda, adverte. Seria o guia, o conselheiro. Nós temos hoje, no âmbito do ensino, por exemplo, no ensino superior, nas universidades, a figura do monitor, né? Nós temos o professor e temos o monitor. Essa palavra monitor vem deste nome latino monitor e do verbo monio, que significa fazer pensar, lembrar, né? O monitor é alguém como que repete o ensinamento do mestre, do professor, né? Fazendo o aluno lembrar, pensar melhor, né? A respeito daquilo que o mestre ensinou e que se coloca como sua tarefa, seu desafio para o aluno aprender. Pois bem, partindo disso, poderíamos dizer que nas admoestações, São Francisco é para nós um guia e um conselheiro na aprendizagem do seguimento de Jesus Cristo. Na escola do Evangelho, São Francisco é um monitor de Jesus Cristo, que é o único mestre de todos. Cada palavra dirigida por São Francisco a nós, leitores, nas admoestações, são como que uma chance, uma oportunidade de começarmos a pensar, a relembrar os elementos, os fundamentos do discipulado evangélico, do seguimento de Jesus Cristo, e este como o crucificado. Bom, nós dissemos que admoestar significa fazer lembrar, levar a pensar, chamar à mente. Vamos refletir agora sobre o que quer dizer lembrar, o que é memória, o que pensar e lembrar, pensamento e memória significam. Pensar e memorar, isto é, lembrar, alembrar, relembrar, são o mesmo. Mas o que quer dizer memorar? O que é memória?
Lembrando que Santo Agostinho, no livro 10º das Confissões, faz uma longa meditação, reflexão, investigação a respeito da memória. Ele fica admirado diante dessa força extraordinária da mente humana chamada memória. Dentro da sua busca de Deus, a memória tem um papel fundamental. Então nós perguntamos o que é, como é pensamento como memória? Hoje, nós andamos muito esquecidos de o que significa pensar. Também costumamos estar muito esquecidos da memória, de sua essência. O esquecimento da memória nos é tão pesado que nem mesmo nos lembramos de perguntar a respeito de sua essência, isto é, de o que é a memória, seu modo de ser, sua vigência mais plena e própria, mais originária e radical. Hoje, nós até reconhecemos que há uma memória individual e uma memória coletiva, isto é, uma memória comunitária, social. Nós até reconhecemos a importância da memória na biografia dos indivíduos e na história das comunidades e sociedades. Mas nisso tudo, nós ainda tomamos a memória de uma maneira muito factual e funcional. Para nós, a memória tem a ver com reter fatos, conservar dados, repetir padrões de combinação e derivação de dados e informações, bem como de ação e de reação. É como se nós, humanos, fôssemos máquinas que pensam, onde pensar significa, no fim das contas, apenas calcular. Somos tomados como se fôssemos computadores, onde o hardware é o corpo e o software é a mente. Ora, a virtualidade da máquina nada tem de criativa. O virtual é a realização de possibilidades funcionais, operacionais já dadas, já programadas, já previamente determinadas por aquele que foi o desenhador, o projetador daquela máquina. Aliás, a mente mesma é por nós tomada como instância de processamento de representações. Isso, e apenas isso. Não digamos que está incorreto, pode estar correto. Mas essa representação ou concepção que pode, em certa medida, superficialmente ser correta, pode nos encobrir o essencial, aquilo que é mais profundo a respeito do humano. Assim, para nós, a memória tem a ver apenas com a reprodução do já produzido. A memória seria aquilo que não nos deixa o passado passar. Ela consolidaria o passado. A visão deste ângulo, visto deste ângulo, o esquecimento seria o cair fora da memória. A palavra esquecimento, do latim excadere, que quer dizer cair fora. Nós nos esquecemos, quer dizer algo cai fora do âmbito de nossa memória, de nossa recordação. O esquecimento, nesta interpretação, nesta perspectiva, seria uma privação, isto é, uma falta, uma falha na retenção de dados ou de informações. Mas vamos tentar conquistar uma compreensão mais apropriada e mais essencial do que seja a memória. Vamos recorrer agora à linguagem, escutando a língua grega. Em grego, nós temos o verbo mimnesko, que significa fazer recordar, chamar à mente, e assim voltar à mente, o pensamento, a alguma coisa, sendo que esta ação tem um sentido de realização todo próprio, que é o de ocupar-se e preocupar-se de alguma coisa ou de alguém, tomar a peito cuidado por algo ou por alguém em que se pensa cuidadosamente. No entanto, trata-se aqui de uma ação criativa, uma ação voltada para o futuro, uma vez que está em questão o cuidado de algo ou de alguém. Aliás, em latim temos, por exemplo, um verbo semelhante a este verbo grego mimnesko, o verbo kominiscor,
que significava inventar e imaginar. Isto é, projetar alguma coisa, ter uma visão criativa e projetiva, voltada, portanto, para o futuro. Hoje, permanece-nos esquecida a memória essencial, que é a memória, não a memória reprodutiva, mas a memória criativa. Não a memória que consolida o passado, mas a memória que nos abre para novas possibilidades de futuro. É a memória que nos possibilita conquistar novas possibilidades de ser no nosso tempo biográfico individual e no nosso tempo histórico coletivo, comunitário, social. É a memória que nos faz esquecer o já dado e produzido e nos abre para o novo, para o abismo das possibilidades vindouras. É a memória originária, fonte de criação. É a memória inaugural de transformações, a memória do futuro, a memória do ser, que possibilita novos modos de agir e de operar. Vamos agora prestar atenção na etimologia que está presente nesse verbo grego mimnesko. Na palavra grega mimnesko, que significa recordar, relembrar, tem a raiz indo-europeia men, que está presente também na palavra latina mens e na nossa palavra portuguesa mente. Da mesma raiz é ainda a palavra grega menos, que significa força, vigor, muitas vezes até furor e violência. Pensemos, por exemplo, na tempestade em sua força e violência, ou fogo, ou sol, ou os rios. Lembremos ainda a ferocidade de um leão, ou o vigor dos cavalos, ou ainda a coragem dos heróis humanos. Em tudo isso, cointuímos a força da vida. Pois bem, a palavra mente significa esta força do ânimo de vida. Diz a força vital em seu provir e advir, em seu irromper, brotar e aparecer. A força do ser em seu irromper, brotar e aparecer. A memória é assim a força da mente enquanto irrupção de sua capacidade criativa em nós. É a força da mente capaz de acolher e recolher possibilidades de ser, e assim de agir e de operar. É a força da mente da qual nos vem a capacidade de pensar, de refletir, de meditar. Dizíamos, pois, que admoestar é chamar à mente. Admoestar seria, pois, despertar esta força da vida em nós, esta força inaugural que é também a força do pensamento narrativo, criativo, reflexivo, meditativo. Nos primórdios da nossa civilização, o pensamento narrativo se dá no mito, o pensamento criativo na poesia, o pensamento reflexivo, meditativo na filosofia. Na verdade, em toda parte e a todo momento, nós estamos sendo admoestados pela vida. A vida, em seu irromper, provir, advir, sobrevir, está sempre nos chamando em causa, nos interpelando, nos convidando, nos conclamando, nos convocando e, ao mesmo tempo, nos aconselhando, nos recomendando, nos advertindo. E até mesmo quando nós nos endurecemos em nossos corações, quando nós nos tornamos tapados, opacos, surdos, cegos para as possibilidades de ser, nos repreendendo, nos censurando, nos apostrofando. O homem, em seu viver, está sempre submetido a apelos. Contudo, há dois tipos de apelos. Um é o apelo das carências.
Eles nos reivindicam. São o apelo do útil e do cômodo. São os apelos das urgências e dos desejos. Nós temos habitualmente como necessário aquilo com que contamos em nossas precisões, isto é, em nossas carências e desejos. Por detrás destes desejos e urgências, vem ao nosso encalço aquela inquietude da vida que transforma todo o bastante em algo que nunca basta. A gana e a ganância, isto é, a cupidez, não é o que motiva esta inquietude. Pelo contrário, ela já é uma consequência dessa inquietude da vida. Essa inquietude pressiona o vivente. No homem, mais do que nas plantas e nos animais, esta inquietude não encontra formas estáveis. O homem é sempre um ser insatisfeito, descontente com o finito, o incondicionado. Ele tem sede do infinito, do incondicionado, do absoluto. O homem é um ente arrojado, lançado no aberto. Nele, a inquietude da vida aparece de maneira mais instável. O homem pode tomar por medida condutora de sua vida seguir esta inquietude do mero viver. Este seguir a inquietude até lhe dá a aparência de mobilidade, de automovimento. E esta movimentação no fundo inquieta até se lhe dissimula como liberdade. Onde o homem volta sua atenção ao que ele precisa e atende irrestritamente a este apelo das suas precisões, isto é, dos seus desejos e suas urgências, seguindo desenfreadamente os ímpetos da inquietude da vida, nunca satisfeita, se perfila o vislumbre da liberdade. Todo o calcular e planejar humano se move neste espaço de jogo cujos limites não são fixos, mas sempre de novo deslocáveis. Cria-se toda uma civilização movida pelas carências e desejos, impelida sempre de novo a produzir e a consumir. O poder mover-se neste espaço aberto dos desejos e das suas urgências dá ao homem a aparência de liberdade. Fica oculto que esta mobilidade, esta movimentação, se dá e acontece no círculo de uma premência, aquela exercitada pelos interesses vitais. Este homem, aparentemente livre, no entanto, no fundo é avassalado e dominado pela premência do útil e do cômodo, do usufruto e do seu incremento. Quando o homem segue este apelo, ele esquece-se do outro apelo, o apelo da necessidade da liberdade. De uma liberdade não somente aparente, mas de uma liberdade real, verdadeira. A virtude da pobreza, que segundo São Francisco combate a cobiça, a avareza e os cuidados deste século, é o que liberta o homem para a liberdade da verdade evangélica. O outro apelo, pois, é o apelo que chama em causa e reivindica o homem em sua especificidade, isto é, a essência do homem enquanto historial. A resposta e correspondente a este apelo conduz o homem a entrar numa outra atitude de relacionamento com o real, as realizações, a realidade, ou seja, com o todo da vida. Aqui, o homem se limita ao essencial. Esta limitação tem a aparência de restrição, mas na verdade é libertação. Ela liberta o homem na medida em que libera, franqueia a amplidão daquelas exigências ou interpelações que advêm à sua essência, isto é, ao seu modo próprio de ser. O homem, então, volta sua atenção àquilo de que, se ele tem em mira apenas a sua sobrevivência, seu bem-estar, sua comodidade e segurança, pode prescindir, mas que na verdade o introduz num domínio de ser caracterizado pela simplicidade e pela clareza. Este domínio é o locus em que pode ser fundado o reino da liberdade. Neste reino, o ser humano, seguindo o apelo da vida,
fica de pé no aberto, ou seja, no domínio da liberdade, na medida em que coloca sob si todos os apelos do que é preciso e do que é útil. A resposta ao apelo da vida é, na verdade, uma correspondência. Mas o que diz este apelo? Que palavra pronuncia? Sua palavra, na verdade, corresponde ao silenciamento do mistério. O silenciar do mistério, porém, nada tem de mudez. No silenciar do mistério, a vida soa e ressoa, tine e retine, percute e repercute como nunca. Seu silenciamento é a quietude do espírito. Seu vigor é suave, não pressiona, não constrange, não se impõe. É o apelo da serenidade do nada, isto é, do retraimento do mistério do ser. O apelo da vida chama o homem para entrar na sua essência de cuidado, de um cuidado que não é regido pela inquietude, mas sim pela quietude, pelo recolhimento no essencial. Na admoestação 17, verso 4 de São Francisco, intitulada Das virtudes que afugentam os vícios, nós lemos: onde há quietude e meditação, aí nem afã, nem divagação. A pobreza do espírito, enquanto pobreza do e no querer, toma a concreção de obediência. Obediente é aquele que tem ouvido de discípulo, que se dispõe a, em todo lugar e a todo momento, escutar as interpelações da vida, as interpelações da liberdade, acolher a autoridade, a regência da vida enquanto liberdade. São Francisco foi um homem obediente neste sentido, isto é, foi um homem que se esvaziou de toda a soberba para, na pobreza e na humildade, isto é, no vigor do não poder, acolher a autoridade da vida. Na saudação às virtudes, verso 12, texto de São Francisco, nós lemos: a santa humildade confunde a soberba e todos os homens deste mundo, e igualmente também tudo o que há no mundo. A palavra mundo não quer dizer aqui a criação de Deus, quer dizer antes a instalação do homem, de sua consciência, que gira em torno do ter, do saber, do querer. Mas o que é isto? Tudo o que há no mundo. Lembremos-nos o que nos diz São João em sua primeira carta. Filhinhos, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Em alguém que ama o mundo não mora o amor do Pai. Pois tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e orgulho da vida, não vem do Pai, mas procede do mundo. E o mundo passa junto com sua concupiscência, enquanto aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, isso aqui é uma citação da segunda carta de São João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Ou seja, ou o homem segue os apelos do mundo, isto é, os apelos da concupiscência, que são os apelos da cobiça, da ganância, da inquietude da vida, ou o homem segue os apelos da liberdade, né? Os apelos do Pai. Então, a este seguir os apelos da liberdade, da autoridade da vida, do mistério do Pai, nós chamamos de obediência. São Francisco chama isto de obediência. Obediência que, portanto, não se trata de cumprir ordens, executar comandos de um superior. Obediência significa, antes, esta atitude de abertura, de escuta para o mundo da liberdade e da gratuidade, para o reino da liberdade, né? Obediência é esta abertura para o reino da liberdade. A pobreza do querer, isto é, a obediência,
é o caminho da liberdade dos filhos de Deus. Jesus Cristo é mestre desta pobreza. É a partir dela que ele diz: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e acabar a sua obra. E não procuro a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Nós lemos isto em João 4,34 e em João 5,30. E o homiliasta da Epístola aos Hebreus comenta: pelos seus padecimentos, Cristo aprendeu a obediência, e por ser consumado, veio a ser para todos os que obedecem causa de salvação. Hebreus 4, 8, 9. Também poderíamos nos lembrar aqui do belo hino da Kênosis, isto é, do esvaziamento, da nadificação, entoado por São Paulo em sua epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo de 6 a 11. Vamos ler este hino. Diz assim: ele, subsistindo na condição de Deus, não entendeu reter para si o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição de servo, feito semelhante aos homens. E sendo reconhecido no exterior como homem, humilhou-se, feito obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou e lhe outorgou o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho de quantos há nos céus, na terra e nos abismos, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Bom, sigamos a nossa reflexão. Jesus esvaziou-se de todo o poder, e no não poder encontrou a grande autoridade da vida, a autoridade do Pai, do seu reino de liberdade. Ele foi investido pela vida por esta mesma autoridade. É a autoridade de um senhorio que não é dominação e opressão, mas de um senhorio que é suave, humilde, pois não se impõe, não forçando nada nem ninguém. É a regência da gratuidade do mistério e do mistério da gratuidade. Este é o reino da liberdade, ou para dizer com os evangelhos, o reino de Deus. O mistério da cruz de Jesus Cristo é assim para o homem a maior admoestação da autoridade da vida. Por isso, é preciso sempre de novo ter junto a si, bem próximo no coração, o evento da cruz, em que o extraordinário da vida se nos doa de modo o mais excelente. Por isso, crescer e aparecer no brilho, isto é, na glória do mistério da cruz, é para o discípulo do Evangelho do Reino o maior apanágio. Nenhuma ciência e sapiência tem valor perto daquela que se oculta no mistério da loucura da cruz. Nenhuma beleza se iguala à beleza do crucificado, o homem das dores, do qual os rostos se desviavam. Nenhuma riqueza merece este nome, a não ser aquela riqueza essencial que ele mostra e comunica em sua pobreza, como o sumo bem. Trata-se, pois, de uma ciência e sapiência, de uma beleza e de uma riqueza escondidas, veladas, inacessíveis aos homens que só têm olhos para o visível e que são cegos para o invisível. Em todas as admoestações, como em geral em todos os seus escritos, São Francisco está sempre chamando a atenção, chamando à nossa mente o Cristo crucificado, o mistério da cruz. Este chamar à mente acontece com uma insistência e uma frequência inusitada. Este nosso monitor está sempre acentuando a dinâmica do discipulado, isto é, do seguimento que se faz imitação e conformidade com o Cristo crucificado. Este chamar à mente está constantemente acompanhado de exortações a tomar sobre si tribulações,
perseguições, sofrimentos, contrariedades, dores, etc., como elementos preciosos. Nossa compreensão, porém, é de início vaga, opaca, fixa, bitolada. No máximo, nós concedemos que tudo isso é meritório, que pode ser útil para perfazer a nossa têmpera, que pode ser uma prova, um teste para nos educar, que é preciso que o cristão esteja disposto à sacrificação de si por amor de Deus, etc. Nossa mente, porém, nisso tudo, não desperta para a cordialidade da vida. Acabamos como cristãos no máximo resignados, e não raro ressentidos, distantes da jovialidade, da perfeita alegria de que nos fala São Francisco. Aqui vale recordar a palavra de um homem louco dirigida a Confúcio em A Via de Xuan-Tzu. Este homem louco diz o seguinte ao sábio Confúcio: a alegria é leve como pena, mas quem pode carregá-la? Poderíamos dizer, quem consegue também entre os cristãos suportar a leveza da liberdade e a jovialidade da cruz? Frei Hermógenes Harada, ao falar de nossa compreensão, melhor, da nossa incompreensão, desta essência, desta medula do ser cristão, ele dizia: há em todas essas pressuposições um ponto onde marcamos passo, a saber, não temos vontade de saber melhor o porquê de tudo isso e ver o processo interno e a estruturação desse processo, para podermos perfazer este processo com inteligência e ali realmente crescer. É que pensamos que já sabemos o que é a cruz, ao passo que, em vez de realmente saber, temos de fato representações e imagens vagas, muitas vezes palavras, ou forte sentimento de rejeição, medo, ou, se assumido, algo como sacrifício de resignação, etc. Esta atitude de pouco interesse em pesquisar a essência da cruz nos impossibilita de entender São Francisco naquilo que ele tem de mais idêntico e diferente. Pois São Francisco busca a cruz e o seguimento de Jesus Cristo crucificado como se ali estivesse o seu maior tesouro, a nela ser um profissional especialista nesse processo da cruz, como, por exemplo, os guerrilheiros especializados em tornar-se cabeça de ponte de uma invasão, buscam positivamente como seu valor supremo estar em lugares mais impossíveis e difíceis. O que São Francisco vê de grande positivo, digamos, de absoluto na cruz? Tem aqui uma citação de um texto manuscrito do Frei Hermógenes Harada. Pois bem, a cruz, na dinâmica do seguimento de Jesus Cristo, não é uma escolha do cristão. Se escolhida, a cruz não é cruz. A cruz é a própria encruzilhada em que o cristão se põe por e para ser cristão, por e para ter sido colhido pelo mistério da fé. A cruz é o cômpito, a encruzilhada do seguimento de Jesus Cristo. É o ser colocado a partir do seguimento de Jesus Cristo no intransitado e no intransitável, no impasse, na impossibilidade de toda a via, numa necessidade divina. É paradoxalmente descobrir que não são as nossas possibilidades, mas a impossibilidade que nos torna livres. Essa impossibilidade é a regência da necessidade da liberdade da vida. A experiência espiritual cristã da cruz tem a ver, pois, com o corpo a corpo da vida fática, assumido como uma necessidade divina. É a exposição da existência, de modo nu e cru, à necessidade da liberdade, no não ter, no não saber, no não querer. Mas estes nãos nada têm de negativo ou de privativo. É aí que está o pivô da questão. Não se trata de meras negações, nem de privações ou denegações, mas sim de abnegações.
Não se trata de meras abdicações, mas sim de renúncias, isto é, de reanúncios do reino da liberdade, que aparece justamente na impossibilidade. É na impossibilidade receber a dádiva da finitude agraciada. A finitude não é aqui privação da infinitude. Ela doa a dimensão do que se nos retrai, o vigor inesgotável da simplicidade do mistério, aquilo que na admoestação primeira aparece como a luz inacessível em que habita o Pai. O inacessível do mistério do Pai, porém, não é o inatingível. É o vir ao e de encontro do absoluto, isto é, do livre e solto, do que não está preso a nada. E a doação do absoluto, do livre, que nos vem ao encontro, de encontro a nós, é absoluta. Lembremos da grande revelação que está no coração da mensagem cristã, sim, da cristidade do cristianismo. Nós lemos na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 8b a 10. Deus é amor. O amor de Deus para conosco se manifestou por ter enviado ao mundo seu Filho unigênito, a fim de vivermos por ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em ele nos ter amado e enviado seu Filho para expiar nossos pecados. O a priori do ser cristão consiste nisso. Amemos a Deus, porque Deus nos amou primeiro, conforme lemos na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. O viver cristão já é sempre uma resposta ao apelo que surge deste anúncio, desta revelação, da alegria do Evangelho. É a jovialidade da finitude agraciada, isto é, que se cumpre na facticidade da cruz, onde se nos comunica o sim incondicional de Deus a nós, onde ele se nos mostra em sua doação absolutamente gratuita, numa entrega abissal de si a nós. A experiência espiritual da cruz consiste, pois, ao que parece, nós vamos tateando, deixando nossa mente menos opaca, fixa, bitolada nesta meditação. Ao que parece, essa experiência espiritual da cruz consiste na impossibilidade de todas as nossas possibilidades, na finitude agraciada, nos expormos a este anúncio. Deus caritas est. Deus é amor. Esta exposição é algo assim como uma morte, né? A morte é a impossibilidade de todas as nossas possibilidades. Quando nós nos vemos na necessidade que nos impossibilita todas as nossas possibilidades, nós fazemos a experiência da morte. Mas, no segmento de Cristo, este morrer acontece no modo de uma finitude agraciada. Finitude não tem tanto a ver com esbarrar em limites, mas com não sermos nós fundamentos de nós mesmos, com o fato de já sempre chegarmos tarde para o mistério da gratuidade e a gratuidade do mistério. Mas se o absoluto, isto é, o totalmente livre e solto, é Deus, e se esse Deus revelado por Cristo crucificado é amor, esse amor que é Deus também é absoluto, isto é, totalmente livre e solto, e é inacessível, isto é, a ele nós não podemos ir a partir de nossas possibilidades, mas ele vem a nós na sua total entrega, num amor indomável, abissal, numa espécie de loucura divina. Assim, ao ouvirmos a revelação Deus é amor, não podemos e não devemos encaixar a nossa compreensão usual de Deus na compreensão usual de amor que já trazemos conosco. É preciso nos aventurarmos, correr o risco, nos expormos ao inusitado deste Deus que é amor, deste amor que é Deus, em seu ser absoluto,
isto é, em sua total liberdade, na abissalidade de seu mistério. Por isso, é preciso abandonarmos toda a medida de ter, de saber, de querer, se quisermos nos expor corpo a corpo ao encontro com este Deus vivo, terrivelmente vivo, que nunca se reduz a um ídolo feito por nossas mãos, ou por nossa imaginação, ou por nossa razão. Jesus Cristo crucificado foi aquele que se expôs assim, em absoluto amor, em absoluta entrega, a este absoluto amor, a esta absoluta entrega do Pai. Todas as admoestações de São Francisco, como todo o Novo Testamento, como todos os evangelhos, estão nos convidando a nós, leitores, à aventura de nos expormos assim. Todas as admoestações do Evangelho são sinais para nos chamar à mente tal disposição de obediência na qual nós nos libertamos para a liberdade dos filhos de Deus. São convites a crescermos e a aparecermos no brilho, no resplendor, isto é, na glória desse Deus que habita uma luz inacessível. Por isso, não só na admoestação quinta, mas em todas elas, ressoa sempre de novo o mesmo apelo de nos gloriarmos de nossas fraquezas, isto é, de nossa vulnerabilidade para este mistério, e de nos gloriarmos da graça de nos ter sido dada a finitude agraciada, o apanágio de carregarmos todos os dias a Santa Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, nas palavras de São Francisco. Diante da leveza e da jovialidade que esta liberdade nos concede, lembremos então mais uma vez a fala do homem louco a Confúcio em A Via de Xuan Tzu. A alegria é leve como pena, mas quem pode carregá-la? São Francisco foi um destes homens que se mostrou capaz de carregar a leveza da alegria. Nós não podemos saber de antemão se o somos capazes, mas podemos tomar todas as interpelações da vida, especialmente aquelas em que nós experimentamos nossa impossibilidade, como uma chance de nos tornarmos mais capazes de carregá-la. A boa vontade para isso da parte de Deus, do Deus de Jesus Cristo, já sempre nos está dada. Basta que nós a sigamos sempre de novo e de modo novo a cada dia. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência de escutar este vídeo que ficou longo, 48 minutos, e até a próxima oportunidade.